Olá, amados irmãos, eu saúdo todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Este vídeo nós vamos analisar o conteúdo bíblico de Apocalipse, capítulo 13, do verso 11, o qual declara que a segunda besta, representando os Estados Unidos da América do Norte, ia fazer uma imagem à besta, uma imagem para a primeira besta, unindo a igreja com o Estado. Novamente, a igreja se unirá com o Estado. Então, esta imagem da besta, ela vai falar aonde? No poder legislativo dos Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, em todos os países do mundo, esta imagem da besta vai atuar no poder civil. E então, voltará aquelas mesmas perseguições da Idade Média. Porém, as pessoas não entendem que esta imagem da besta é o pluralismo religioso de todas as religiões unidas no falso sistema da liberdade religiosa. Mas muitos estão esperando que seja apenas uma igreja unida com o Estado. Não será assim, pois vamos para o texto bíblico de Apocalipse. Então fala claramente que o profeta João, ele vê 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, o qual saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, o qual nós sabemos que é o dragão, o espiritismo, besta, catolicismo, falso profeta, protestantismo, apostatado. São esses 3 unidos com o poder civil, o pluralismo religioso. Mas a pessoa espera somente uma igreja oficial unida com o Estado. Não é assim. Nesta última batalha que Satanás vai fazer contra os remanescentes, povo de Deus, é o pluralismo religioso unido com o Estado. E isso aconteceu. Outro detalhe, eu quero deixar bem claro que muitos estão esperando esta união através do ecumenismo. Não será assim também. Não é através do ecumenismo. É através da falsa liberdade religiosa. Satanás, ele faz apenas um dibra, coloca a questão do ecumenismo para que todo mundo fique de olho no ecumenismo, enquanto ele vem com outro engano, que é a liberdade religiosa falsa. Então une todas as religiões e ainda as pessoas estão esperando que a união das igrejas será no futuro, enquanto já está consumada a união da igreja na falsa liberdade religiosa. Com a falsa liberdade religiosa, as igrejas se uniram com o espiritismo, se uniram com os falsos profetas, se uniram com o dragão, com a besta e com o falso profeta, e não vê nada o que está acontecendo. Eu quero deixar ainda claro que quando a segunda besta ainda faz uma imagem, ela já fez essa imagem. Foi no dia 4 de maio de 2017, quando Donald Trump, ele quebrou a emenda Johnson. E no dia 2 de junho de 2020, ele liberou 50 milhões de dólares para promover a falsa liberdade religiosa, que é a imagem da besta falando no poder civil. Esse meio que ele liberou, 50 milhões de dólares, é o que está acontecendo hoje. A falsa liberdade religiosa falando no poder civil de todos os países do mundo. Especialmente aqui no Brasil, no dia 12 de março de 2021, saiu a lei 17.346 desta falsa liberdade religiosa. Uma frente parlamentar está atuando no poder civil. Então, eles estão criando leis. Isto procede do que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020. E assim está atuando no mundo inteiro. Uma frente parlamentar sobre liberdade religiosa em todos os países do mundo. Os Estados Unidos liberou 50 milhões de dólares para que atuasse essa frente parlamentar.
ela já está falando a imagem da besta, mas as pessoas não estão vendo. As leis estão sendo criadas a respeito desta falsa liberdade religiosa, o pluralismo religioso, mas as pessoas não estão vendo. E agora, esta falsa liberdade religiosa, como está escrito na Bíblia, que é a imagem da besta, ela faz com que todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, recebam um sinal na sua testa e na sua mão, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. A imagem da besta forma o decreto dominical. É assim que a profecia descreve na Bíblia. Você lê Apocalipse capítulo 13, verso 15, lá está a imagem da besta falando. Quando a imagem da besta fala, que é o pluralismo religioso no poder civil, que é a falsa liberdade religiosa, então faz com que todos recebam um sinal na sua testa, na sua mão, que é o decreto dominical. E, portanto, o decreto dominical não vai sair com o nome de decreto dominical, vai sair com o nome de liberdade religiosa, assim como saiu o decreto da imagem da besta no dia 2 de junho de 2020. Saiu com o nome de liberdade religiosa. Assim também, o decreto dominical, que é uma lei derivada, não é uma nova lei, é a mesma lei do dia 2 de junho de 2020 sendo posta em prática nos Estados Unidos, na Constituição, sairá com o mesmo nome de liberdade religiosa. Então, as pessoas, assim como não viram a imagem da besta, e como não estão vendo a imagem da besta falando no poder civil, atuando em todas as áreas, assim também não vai ver o decreto dominical. Mas Deus despertará o povo seu para dar uma mensagem que não será silenciada. A mensagem da queda de Babilônia, desmascarar esta falsa liberdade religiosa, que é a imagem da besta, a união da igreja com o Estado. Pois, como já disse, já está acontecendo a união da igreja com o Estado. Não é uma igreja somente no Estado, é todas as religiões unidas com o Estado. O pluralismo religioso, a falsa liberdade religiosa. E agora vai ter a Semana da Liberdade Religiosa. Ou melhor dizer, vai ter a Semana do Pluralismo Religioso, do dia 23 a 28 de maio. O que poderá acontecer nesta semana? Coisa boa não será. Ela está avançando, ela está falando, e cada dia a fala dela está tendo um poder mais no espaço civil e no espaço público de todos os países do mundo. A perseguição apenas aumentará, como quando você coloca um mingau no fogo e ali ele vai se engrossando. Então, tudo o que vai acontecer nesses últimos dias, todas as formas de perseguição será com o nome de liberdade religiosa. Eu quero deixar claro para você também que esta falsa liberdade religiosa, ela tem 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da capacitação, que é o pilar que, quando a pessoa se adere nesse movimento satânico, o que acontece? Eles vão instruir as pessoas como deve agir nesta nova ordem mundial, que é a falsa liberdade religiosa. Se a pessoa tem estudo acadêmico, essa pessoa vai ser um dos líderes. E se a pessoa não tem estudo acadêmico, será a pessoa voluntária, trabalhar voluntariamente, mas será uma pessoa honrada pelas autoridades. O segundo pilar é criação de leis. É através da frente parlamentar, dessa falsa liberdade religiosa que tem esses 4 pilares. O segundo pilar cria leis. Por exemplo, a lei que saiu no dia 12 de março de 2021. E assim vai sair o decreto dominical também nos Estados Unidos. Porque assim como no Brasil tem a frente parlamentar de liberdade religiosa no poder legislativo, também
em todos os países, especialmente nos Estados Unidos, tem a frente parlamentar no poder legislativo daquela Constituição que a palavra de Deus declara que ela vai falar como um dragão. Então, através desta frente parlamentar dos Estados Unidos, como o segundo pilar é criar leis, é que vai criar as leis dominicais, a lei para guardar o domingo, a qual sairá com o nome de liberdade religiosa. Então, também tem o terceiro pilar. O terceiro pilar é política pública. O que significa o terceiro pilar desta falsa liberdade religiosa? Isto significa para colocar seus programas no poder público, nas escolas, ensinando o pluralismo religioso, para que todos se aderem, todos fiquem sensível a respeito do pluralismo religioso, para que todos recebam de bom grado o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado. Assim, eles estão em avançamento, esse movimento. Então, o quarto pilar é captação de dados e denúncias, como o que ocorreu no ano 2018 e no ano 2020. A igreja adventista fez aquela captação de dados de seus membros, pegaram todas as informações, documentos, até o IP do seu dispositivo, e também as informações dos seus vizinhos, como era a vida dos seus vizinhos. E não vai parar ainda essa captação de dados. Vai continuar ainda mais, tirando a privacidade das pessoas. Então, a captação de dados e denúncias. Aí, por esse quarto pilar, você vê como é a perseguição dos últimos dias, igual na Idade Média. Tira a privacidade de todos. Todos serão vigiados pela esta falsa liberdade religiosa, a nova ordem mundial, a cultura de paz, a falsa cultura de paz. Como está escrito nos últimos dias, que eles iam andar dizendo paz e segurança, então viria a repentina destruição. Então, amados, esta falsa liberdade religiosa é exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, de verso 15, a imagem da besta. E agora vai sair o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa, o qual é no sinal da besta, sairá com o nome de liberdade religiosa. Então, muito obrigado. Assista esse vídeo a seguir sobre os 4 pilares da falsa liberdade religiosa, da frente parlamentar sobre liberdade religiosa, o qual é a imagem da besta. E assiste também o vídeo A Semana da Liberdade Religiosa, o qual é a semana do pluralismo religioso, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse, os 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Então, muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe e nos proteja para esta última grande batalha. Amém. A palavra da deputada doutora Damares Moura. Boa tarde a todos. Eu quero muito especialmente e muito carinhosamente cumprimentar a doutora Ronilda pela disposição que teve de nos atender nesta capacitação do nosso Comitê da Sociedade Civil, da Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa, comprometidas em promover juntamente conosco uma cultura de paz, não é? A cultura da pacificação da nossa frente parlamentar. Agradeço cada liderança que está aqui. Não posso vê-las, não posso nominá-las, mas sei que vocês estão aí, como sempre, apoiando, não é, as nossas capacitações que fazem parte de um dos pilares da nossa frente parlamentar. São 4 pilares, eu sempre repito. O pilar da capacitação, que acontece quinzenalmente, para que nós estejamos aptos a defender liberdade religiosa com qualidade, com conteúdo. O pilar da criação de leis, de legislações que fortaleçam a liberdade religiosa. Aprovamos e foi sancionada no último dia
12 de março, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, a primeira do Brasil, temos a honra de dizer isso, e ela nasce nesse contexto da nossa frente parlamentar, não é? É o pilar das políticas públicas, e já estamos criando uma que vai implementar um programa de combate à intolerância religiosa nas escolas públicas de São Paulo, não é? E, finalmente, o pilar da captação de dados ou canal de denúncias. Nós nos propomos também a sermos um canal de denúncia da intolerância religiosa no Estado de São Paulo. Essa frente parlamentar que já tem recebido vários casos, tem elaborado pareceres e tem se posicionado repudiando e contrária à intolerância e práticas que são promovidas aí por agentes intolerantes. A liberdade religiosa é caminho seguro para a paz. O isolamento é real. Vamos unidos proteger a liberdade religiosa para todos. Precisamos estar alertas o tempo todo. Liberdade é o anseio de todo ser humano. O sistema ordem, abrangido pela Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, pelas 251 subseções e pela OAB São Paulo, está comprometido com a defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. É por isso que dos dias 23 a 28 de maio nós estaremos todos juntos, mesmo que à distância, enfrentando qualquer tipo de intolerância religiosa. Você é o nosso convidado especial para participar da Semana Histórica Online de Liberdade Religiosa. A Igreja unida com o Estado, 3 espíritos semelhantes a rãs, estas serão a Igreja oficial unida com o Estado. Dragão, espiritismo. Besta, catolicismo. Falso profeta, protestantismo apostatado. Esta é a religião unida com o Estado, o protestantismo religioso unido com o catolicismo e unido com o espiritismo. O pluralismo religioso no poder legislativo. A frente parlamentar sobre liberdade religiosa, a qual está atuando em todos os países do mundo. Esta é a religião ou oficial do Estado profética dos últimos dias, a imagem da besta.